Estado mínimo, ideias máximas. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Segundo dia de cobertura exclusiva aqui no Fórum Líderes do Amanhã, no Fórum Liberdade e Democracia. Estou aqui com o Rafael Zimmermann, tudo bom? Boa tarde, prazer. Prazer, Rafael. Prazer em receber você aqui. Estou aqui com minha querida associada, Efigênia. Tudo bem, meu amor? Tudo certo, obrigada pelo convite. Tudo bem, e você? Estou aqui, estou ótimo também, ainda mais agora com essa figura aqui que eu tenho É verdade. Estou com as perguntas boas aqui, você também, pelo que eu já vi ali dentro, tá? Rafael, vamos lá. Em maio, eu tive uma sorte de estar gravando nas ruas de Nova York. Eu comecei a parar algumas pessoas na rua. E no Central Park eu parei dois caras, sei lá, numa cidade assim, deve ter 30 anos, acho que são um pouco mais novo que eu, dois caras assim. Pô, gostaria de entrevistar, quem vocês são? Ah, nós somos soldados israelenses. Soldados israelenses. Mas me conta, o que você está achando desse negócio do Hamas, da guerra? Um puxou aqui e mostrou um buraco desse tamanho no peito, que tomou um tiro de fuzil, ficou 30 dias em coma. O outro me mostrou o braço também, metade do braço fora, porque tomou um tiro de fuzil. E aí a gente começou ali uma entrevista, óbvio, fugi completamente da pauta que eu estava tendo. Falei, pô, não posso perder a oportunidade de entrevistar dois soldados que estavam na guerra. E eu comecei a fazer aquelas perguntas que para eles eram meio óbvias, mas à medida que eles iam respondendo, iam me trazendo vários gatilhos em relação ao Brasil. Que é, por que o Hamas faz o que faz? Por que tem gente que ainda assim tem coragem de levantar uma bandeira apoiando o Hamas? Isso não entrava na minha cabeça. E uma das coisas que eles falavam que me chamou muita atenção em relação aos israelenses foi o seguinte: a gente não quer o mal de ninguém. Eu não ataquei ninguém, mas agora a gente vai com tudo. Rafael, você é um dos pouquíssimos sobreviventes de um ataque. Me fala um pouco como que você, sobrevivente de um ataque, lá, naquela situação, se sente quando você vê pessoas no Brasil defendendo o Hamas. Não estamos falando de Palestina como um povo, uma questão de território. Defendendo o Hamas. Na verdade, acho que tem uma frase da Golda Meir que ela fala que quando eles aprenderem a amar mais o próximo e aos seus filhos do que odiar, a gente vai conseguir encontrar a paz. Eles, o próprio Hamas. Os árabes, os né? Árabes, os árabes extremistas. Perfeito, deixar claro, perfeito, né? perfeito. Porque a gente não pode generalizar, né? Claro. Mas o que eu quero dizer com isso? O Hamas ele tem uma ideologia de ódio e de terrorismo. Quando a gente fala sobre terrorismo, ele já sai da questão de resistência, de uma luta por resistência, ou de uma luta por uma ideologia política. O terrorismo, ele simplesmente não é negociável. Ele vem para te matar, ele vem para te torturar, e ele faz isso com prazer. Eu nunca vou esquecer quando eu estava dentro do bunker sendo atacado e eu lembro da risada dos terroristas. Quando você... Vocês estivessem felizes mesmo de estar fazendo aquilo que eles estavam fazendo? Eles estavam felizes. Como você vê uma situação dessa, o terrorista ele para e começa a abusar de uma mulher no meio de um ataque? Que tipo de ser humano é esse, né? E eu acho que o terrorismo não se negocia. Então, quando você vê no Brasil políticos apoiando, uma coisa é você levantar uma bandeira da Palestina ou da causa da Palestina, que eu acho totalmente aceitável e justo. Você tem esse direito como democracia. Agora, você apoiar um grupo terrorista, eu acho que eu prefiro acreditar que é ignorância, tá? Porque eu não consigo entrar na minha cabeça que tem 33 deputados que assinaram uma carta apoiando um grupo terrorista e que levantam essa bandeira em manifestações, que vestem a camisa de um grupo terrorista como se fosse normal. Principalmente eu que passei por isso como brasileiro, eu me sinto muito triste. Tipo, dói muito mesmo, assim. Eu acredito. Isso dói em mim, imagine você que sofreu tudo na pele, sofreu. Marcelinho, é interessante porque você citou a frase da Golda Meir, né? A Golda Meir foi a primeira ministra israelense e logo quando ela chegou, ela era israelense, mas ela não era religiosa. A família dela não tinha uma visão religiosa. É interessante porque uma das perguntas que eu gostaria também que você trouxesse para a gente a resposta é: Israel tem uma tolerância ou não em relação a religiões e outros povos? Essa é uma pergunta interessante porque você saiu do Brasil, um país de extrema violência, e foi para Israel buscando uma vida melhor. Como que era lá o seu cotidiano? É um país totalmente democrático, é um país em que você tem direito à livre escolha de religião, de orientação sexual, de
Inclusive, pouca gente sabe, mas o aborto é legalizado em Israel, por exemplo. Ao mesmo tempo que é um país religioso, em que o judaísmo é o ponto central das leis, ao mesmo tempo é permitido o aborto, ou seja, você tem a livre escolha. Cada um com a sua opinião, mas você tem a livre escolha. E as pessoas não sabem disso. Todo sábado, quando eu cheguei em Israel, tinham 100 mil pessoas protestando contra o governo. Isso é diferente de todos os países em volta. Todos os vizinhos de Israel não são democracias. Sim. Então, é muito louco quando eu vejo as pessoas criticando uma democracia e apoiando um lugar que é autoritário. Um lugar em que você não tem livre escolha de ser quem você é. E eu acho que por isso que eu fui para Israel, porque além de ser um país mais ocidental, né, um país democrático, é um lugar muito mais seguro. As pessoas não têm ideia disso, mas uma menina ela pode andar de noite que ela não tem o perigo de sofrer um assédio, de abuso. E não tem assalto, é um país maravilhoso. Inclusive o salário mínimo lá é mais de 6 mil reais. Então assim, a qualidade de vida é muito boa, você tem livre escolha para ser quem você é. Vive em uma situação de guerra, mas para mim aqui no Brasil a gente vive uma guerra invisível. Fato. É pior mais com do que essas lá. situações, as facções que a gente tem agora e tudo mais. A politização, tudo que está acontecendo. Aproveitando que você citou uma questão interessante, né, da questão dos direitos que Israel permite, né, a exemplo no fim do aborto, e aí vem a questão da narrativa da esquerda, dos coletivistas, dessas pessoas que têm uma imoralidade ou uma paixão pela ignorância, e aqui na ignorância mesmo, né, que é essa questão do controle das narrativas. É muita loucura pensar que uma esquerda consegue apoiar um Hamas que é contra o direito das mulheres. Que abusa de incoerente, mulher, né? Mas parece que a incoerência é a coerência da esquerda. Né? É uma doideira. É impressionante, isso. é impressionante. Que nem eu falei no painel, né? Como que você vê a comunidade LGBTQIA+, defendendo alguém que te mataria. Claro, pois. Então, assim, eu citei esse exemplo, é igual a galinha apoiando o KFC. Ou seja, vai te matar, vai te colocar lá pros leões, mas você tá apoiando aquilo. Não tem coerência nenhuma. O básico é a sua vida. Você defende alguém que quer tirar a sua vida. Isso, assim, nunca vai entrar na minha cabeça. E eu não sei o que as pessoas elas pensam o que é Israel, porque o país que abraça todo mundo é criticado como se fosse o demônio, né? Mas esse é um problema que a gente tem aqui até na mídia, né? Quantas pessoas a gente viu, né? Quantos veículos de mídia, etc., tirando a internet, a gente viu realmente fazendo reportagem sobre o que é Israel. Pelo contrário, é genocídio. E ainda que se tenha um genocídio, vamos lá, não vou entrar nesse detalhe que na minha opinião não teve, ok? A não ser que seja um genocídio do Hamas, e aí, pra mim, tem que extinguir mesmo, né? Falo aqui claramente, tranquilamente, que a questão terrorista, acredito que você pense igual, né? O Hamas como grupo terrorista. Como grupo terrorista, sim, exatamente, como grupo terrorista. Não os palestinos, jamais. Mas vai muito por aí, né? Sim. Essa realmente é a discussão, se a Palestina ela tem ou não direitos e se o Hamas deveria ou não ser um regime. É totalmente válido, como o Rafael falou. Esse debate é muito válido, tem toda a questão histórica, tem muita coisa. Semana passada foi divulgado lá no Instagram do Stand With Us, que é uma das entidades que o Rafa faz parte, que o Hamas estava saqueando um caminhão humanitário da ONU. Entrou o caminhão, eles tiraram o motorista está desaparecido e eles impediram que os suprimentos chegassem lá. Falando de ONU, é verdade aquela história que tinha ajuda da ONU? Não institucional, né? Nossa, não. Foi comprovado que pessoas que trabalhavam para a ONU e que davam aula e que faziam parte de ONGs, eles participaram do atentado no dia 7. Inclusive tem vídeos deles sequestrando civis israelenses, matando. E isso tira muita credibilidade dessas organizações. Total. Então, eu, assim, por exemplo, não acredito nisso. Por exemplo, você falou de genocídio. Beleza, a ONU definiu como genocídio, mas como é que eu acredito na ONU, que é uma instituição e que tem pessoas que participaram de um atentado? Sim. Então, assim, é muito difícil você confiar. Claro. E eu acredito muito que os palestinos eles sofrem na mão do Hamas. Sim. Mas as pessoas elas confundem, elas acham que o Hamas é um grupo de resistência, infelizmente. A luta não é contra os palestinos, nunca foi. Não, jamais, óbvio. E se fosse, eu seria o primeiro a ser contra também. Eu também. Não sei, assim, já vou pedir perdão antecipadamente por fazer essa pergunta,
mas isso também tá ligado com o que eu conversei lá com os soldados, porque eles falaram assim, pô, eu vou falar o que eu vi, eles contando, né? Não foi que me contaram, mas eu vi o Hamas, os militantes do Hamas lá, queimando crianças, literalmente, queimando bebês. E apesar de eu ter ficado muito enjoado ali, literalmente na hora que ele falou, eu gostaria de saber, assim, você até onde você se sentiu confortável, o tipo de coisa que você viu, talvez eu não tenha tantos detalhes, não sei se eu estou nem preparado emocionalmente para isso, mas por que eu acho que isso é importante? Para as pessoas terem noção, cara. Eu acho que as pessoas não têm noção, as pessoas preferem fechar os olhos pro que é a realidade, entendeu? Na verdade, eu até cito isso que quando eu estava saindo do bunker que eu fui atacado, a cena que mais me chocou foi quando eu vi os jovens que estavam comigo empilhados e pegando fogo. Eles pegaram essas pessoas, colocaram fogo nelas, provavelmente vivas, e era um monte de pessoas empilhadas. E isso me chocou muito. E eu conheci um israelense aqui no Brasil, que eu conversando com ele, ele estava na festa também, ele sobreviveu, por acaso ele estava aqui no Brasil. E a gente conversando, ele falou, eu contei minha história só para 5 pessoas. Imagina o trauma que ele tava, né? Depois de 3 meses, ele conseguiu contar a história para mim. Depois de 3 meses da gente em contato. E ele fala que ele tava na festa e que aí quando os terroristas entraram, ele se escondeu. E ele viu 6 meninas serem abusadas e degoladas, as 6. E que isso, ele sonha com isso todo dia. Todos os dias ele sonha com isso. Eu fui nas comunidades, nos kibbutzim, que foram atacadas, e você vê as casas queimadas, sangue por toda a parede. Assim, o que aconteceu lá, de novo, chamar isso de resistência é desumano. Você atacar bebês, idosos, civis, que nada tem a ver com a guerra ou com a situação, passa do limite, sabe? Não é sobre guerra, é sobre ser humano. Sim. Isso não faz parte da humanidade. Pra mim, isso já passa do ponto, sabe? Até porque nas próprias guerras também existem alguns tratados, né? Na Segunda e na Primeira Guerra Mundial existiam alguns crimes de guerra que eram meio que combinados entre os países que não aconteceriam. Até na guerra à honra, né? Exato. Em algumas situações. Mas o terrorismo não é um país, né? Exato. Terrorismo Não respeita uma leis, não honra respeita terrorismo. pessoas, não respeita... E eu sempre falo, demorou 10 anos para os Estados Unidos conseguir capturar o Bin Laden. Sim. Ninguém falou uma palavra. Porque quando Israel foi defender o seu país, o que aconteceu no 7 de outubro, foi tão criticado. Acho que é primeiro pela cultura que veio sendo implementada, por exemplo, desse tempo para cá do Bin Laden. Hoje a gente tem um mundo, vou dizer, muito mais frágil, né? E com valores muito invertidos, né? Uma situação que a gente não entende. De novo, eu acho que essa questão da narrativa pega muito. Foi de lá para cá, e você pode analisar, a esquerda cresceu muito no mundo afora, inclusive nos próprios Estados Unidos. Agora me parece que está tendo um pouco de mudando também um pouco. Mas, cara, O Hélio talvez seja citou. muito por isso. Você tem a questão religiosa, né, também, que está ali. Não sei se lá nos Estados Unidos teria tanto. O prefeito de Nova York acabou de ser ser Eu eleito. acabei Sim. de gravar um vídeo sobre isso, cara. Deixa eu até te fazer uma pergunta sobre isso. Eu tenho visto muito na internet a questão da invasão muçulmana, invasão no sentido, né, assim, Migração. entrada da quantidade de muçulmanos nos países ocidentais e tomando cargos políticos. Grã-Bretanha, parece que lá no Reino Unido o responsável pela educação de lá também é um muçulmano. Parece que a Alemanha já está tendo alguns conflitos. Você não acha que em breve haverá um conflito civil envolvendo muçulmanos e, vou chamar de ocidentais, nessas regiões europeias, talvez até nos Estados Unidos? Eu acho que é Porque uma o Trump já falou, vou revidar. Fala de alguma forma assim. Eu acho que é uma questão racional. Simplesmente o islamismo, eles têm a cultura religiosa de procriação. Muitos filhos. Eu li exatamente isso. E quanto mais pessoas, mais embate vai ter. Porque assim, eles querem impor. Eu tô falando isso de extremistas, tá? Claro. Mas a gente falando de 5% de 1 bilhão, é muita gente. É muito. E o problema é que eles querem impor. Eles não querem se adaptar à cultura, ou à educação, ou o que é aquele país. Eles querem impor o que eles consideram como certo.
e isso pode levar ao embate. Mas deixar claro que são extremistas. Claro, a gente tá falando desses. Né? Mas se for 5% de 1 bilhão é muita coisa. O que acontece? O Hélio citou um ponto interessante. Por que essas narrativas superam ao que seria moderado? Porque a esquerda vende bem e sabe vender bem. Sabe Por que hoje nós estamos vendo talvez uma paridade? Porque a direita começou a fazer isso também. Ela começou a erguer a bandeira e vender melhor as ideias. Sobre esse ponto da imigração é super interessante, porque existem algumas estatísticas que mostram que países como a França, a Inglaterra também, mas mais a França, mais os outros países mais próximos ali do Oriente, eles terão, daqui a 20 anos, a população praticamente não vai ser... a maior religião vai ser tanto o islamismo e a maior parte da população vai ser mais islâmica. Quando eles fazem manifestações, eles gritam pela intifada. O que é a intifada? É o movimento extremista islâmico se impor naquele lugar, ou seja, o domínio deles. A intifada é exatamente isso. E quando eles gritam isso livremente, para todo mundo ouvir, eles querem isso, mas parece que as pessoas não estão ouvindo. Então, quando você vê as manifestações de esquerda, as pessoas colocando o jihad, colocando o que são culturalmente islamistas, você vê que já é um movimento que está acontecendo. Com certeza. É uma questão de tempo para isso evoluir e se tornar maior ainda. De alguma forma você consegue criticar Israel, seja o governo como Netanyahu, sejam os israelenses, e aí eu tô falando, por exemplo, o que eu ouvi dos 2 soldados, em querer realmente cortar a cabeça do Hamas? Você consegue de alguma forma criticar isso? Do Hamas, não. Do Hamas. Do Hamas, não, porque é uma situação aqui, assim, imagina que no dia 7 eles sequestraram 250 pessoas. E o que você falaria para um governante de um país ou para os familiares dessas pessoas em que alguém teve um familiar que foi ou abusado, ou foi sequestrado, ou foi morto? Israel é o tamanho de Sergipe. É muito pequeno, ou seja, todo mundo conhece alguém que sofreu nesse dia. Então todo mundo estava com esse sentimento de precisamos acabar com o Hamas. Só que durante esses 2 anos o objetivo não foi alcançado. Então teve uma falha. Se você tem esse objetivo e não foi alcançado, você falhou. E eu acho que é legítima a crítica ao governo, é legítima a crítica ao país, mas não aos israelenses. Vou te dar um exemplo. Se aqui no país alguém não gosta do Bolsonaro ou do Lula, você acha que eu, como brasileiro, tenho que ser atacado pelo meu político? Claro. Mas por que o israelense é? Por que o judeu é? Aqui no Brasil aumentou mais de 1000% o antissemitismo, que é o ataque aos judeus. Porque eu, como judeu brasileiro, sou atacado por uma atitude de um governo no Oriente Médio. Você vê a guerra da Rússia e da Ucrânia. A Rússia é um país cristão. Você não vê os cristãos sendo atacados pelo mundo. Ou seja, você vê que tem algo a mais. Não é simplesmente sobre Israel. É sobre os judeus, é sobre o ódio aos judeus, ao antissemitismo, e eles colocam como Israel. Como que é ignorante, né, cara, odiar alguém pelo que ele pensa? Sabe por que eu falo isso? Porque eu acho que a esquerda, enfim, e suas ideologias são horríveis e tal. Eu não odeio as pessoas. Por exemplo, eu tenho parentes, eu tenho amigos que são esquerda raiz, né? Eu não entendo como são, ok? Não entra na minha cabeça. Eu não odeio os caras, pelo contrário, tô sempre com eles também e tal. Cara, isso é muito doido, velho, é muito doido. Odiar alguém porque acredita em A, B ou tal, etc. O nosso painel foi sobre isso, o extremismo. E o extremismo, seja qual for o lado, pra mim não faz sentido. Eu estava em Brasília esses dias e o que eu mais aprendi é que a direita e a esquerda se comunicam, enquanto a gente aqui que está fora de Brasília, que é esse outro mundo, tá brigando. Isso é O que eu quero dizer? O Flávio Bolsonaro tá tomando cafezinho com o presidente do PT, com certeza. enquanto você tá brigando com seu familiar. Mas o Hélio trouxe uma visão explicando a diferença de extremismo e polarização. Sim. A polarização, ela deve acontecer e é um movimento saudável. Eu sou direita, você é esquerda. Agora, o extremismo é eu vivo, você morre. O extremismo é quando você não consegue conversar. Exato. O que os israelenses com quem você conversou acharam, a minha última pergunta aqui nessa primeira parte, o que os israelenses acharam do Tratado de Paz? Olha, Pelo menos quem você conversou. Né? eu acho que assim, não sobre a paz em si, mas sobre a volta dos reféns. Eu acho que isso é o alívio assim que todo mundo esperava, o país inteiro comemorou. Eu aqui no Brasil queria estar lá, sabe, para comemorar junto. O país inteiro chorou.
esse era o foco desde o início dessa. Se teve uma guerra que durou tudo isso, é porque tinham reféns. Enquanto os reféns não voltassem para... Você viu? Voltou os reféns? Tratado de paz. Abaixamos as armas. Claro. Então, enquanto os reféns não voltassem para casa, Israel não ia abaixar as armas. Não, com certeza. Isso aconteceu. Bom. E então é um alívio. E assim, nenhum israelense, não vou falar nenhum, mas assim, a maioria dos israelenses não querem essa guerra. Porque ninguém quer enviar o seu filho, sua filha para um cenário de guerra. Sem dúvida, sem dúvida. Então, não é confortável, não é gostoso estar numa guerra. Sem dúvida, sem dúvida. E para surpresa de 0 pessoas, quem está descumprindo? Hamas. O Hamas, exato. Vamos lá, só para a gente finalizar aqui, conhecer um pouquinho mais o Rafael. Indicação de um livro. Cartas ao meu vizinho palestino. Muito bom. Indicação de uma série. Eu gosto muito de Falda. Já ouviu falar? Falda? Founder? Maravilhoso. Essa eu vou Série assistir. israelense. Você nunca assistiu? Não, ainda não. Do caralho. Onde? Muito bom. Parece Netflix? Netflix. Vou assistir. Não, parece que vai sair mais um filme. Vai sair ou um filme. Pra finalizar, né? Até sobre o Doron, atentado. Doron, né? Durou. Adoro. Ele, inclusive, foi pra guerra. Ele pegou, não foi pra guerra, tá, mas tá. no dia 7 ele pegou a arma, foi lutar. Entendi. Não. Loucura. Doideira, cara. A série é muito boa. Até me pedi. O filme. Um filme, Né? A Lista de Schindler. Esse é. Um desenho de infância. Eu gostava de Power Rangers. O Orange era bom, é verdade. Nunca indicaram aqui. Eu era esporte. a Ranger Rosa. A Ranger Rosa, né? Era Kimberly, né? Acho que da Sim. né? Acho que o que eu falei aqui agora? Eu falei O esporte. Futebol, né? Brasileiro. Time. São Paulo. Ih, cara, lá, tirou o título do Flamengo de São Paulo. Essa semana. Então. Na verdade, deu pro Palmeiras, hein? Não Pessoal, foi aqui é amor, Flamengo, né? Aqui é muito Flamengo, Um herói da ficção. O herói da ficção. Batman. Um herói da vida real. Eu mesmo. Boa, Muito bom. Pô, velho. Só pra finalizar, então, um medo e uma ambição. Eu não tinha medo de morrer. Depois do que eu passei, eu comecei a ter medo de morrer. E uma ambição que as pessoas sejam mais toleráveis umas com as outras. Legal. Cara, já que você citou eu mesmo, eu gostaria muito de te indicar. E se você deixar seu endereço, eu faço questão de te dar de presente. Só não vou dar esse aqui, porque esse aqui tá no cenário. Eu te indico demais que você leia esse livro. Legal. Isso aqui é a prova de que nós realmente somos os nossos heróis, entendeu? Nós somos os heróis. Então A fica gente aqui pode essa- mudar o mundo. Essa que é a Sem verdade. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, fica aqui essa dica aqui. Faço questão de pegar seu endereço, Obrigado. te mando lá, que é isso, cara, um prazer. Obrigado. E, inclusive, esse livro é dessa autora aqui, a Ayn Rand, e a gente fez essa cartelinha aqui do Diga Aí, né, com a questão, por exemplo, do Don't Tread on Me, que é a bandeira de Gadsden, que é uma bandeira que não mexa comigo, me deixa quieto, pensando exatamente essa questão da liberdade. Obrigado. Nós defendemos o Estado mínimo e ideias máximas. Esses 4 autores, entre vários outros aqui. Então fica esse presente aqui para você. Valeu. E também fica esses 2 presentes aqui da Opa. Claides, um tesouro estadual. Muito bom, né? muito Tem bom. como, cara, não tem Esse biscoitinho é o melhor né? do Espírito Tem Santo. como. Olha, Espírito saí daqui cheio de presente. E já entrando no clima de Natal, um panetone da padaria Monza. Eba! Né? Melhor rede de padarias aqui. Levar pra do São estado. Paulo, comer Aí, lá com a garoto, família. boa. É isso aí. Obrigado, viu? Galera, diga aí. Obrigado, um abraço. Aqui hoje em parceria com o querido Líderes do Amanhã. Parceria Diga aí e Ilacash. Você tem, né? Fecha. Isso aí. Galera, não esqueçam nunca de compartilhar, curtir e ajudar a divulgar as ideias da liberdade. E sigam o Rafael no E siga, Instagram. Rafael, isso aí. Um abraço. Fui. Obrigado.